Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Segundo dados do último censo do IBGE, 24% dos brasileiros convivem com algum tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas. Gente que, apesar dos avanços das últimas décadas, enfrenta muitos obstáculos para exercer plenamente sua cidadania. No que se refere à educação, houve crescimento no número de matrículas em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino superior. Mas o percentual de escolas preparadas para receber esses estudantes ainda é baixo. Educação inclusiva, esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados neste primeiro bloco são os pesquisadores Cristina Rabelais e Miguel Abud, do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, o NIPS, uma parceria da FMPFASE com a Fiocruz. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Miguel, vamos começar falando sobre o que se compreende hoje da deficiência. Como que a gente enxerga a deficiência? O que é ser uma pessoa com deficiência hoje? Na realidade, o conceito de pessoa com deficiência, ele evoluiu, né? Primeiro que a inclusão do termo pessoa com, né? Então, aqueles termos anteriores, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, isso caiu em desuso. Então, hoje, a partir da Convenção da ONU, se fala em pessoa com deficiência, né? E isso você também fala em relação a todas as demais condições. Pessoa com tuberculose, pessoa com câncer, pessoa com diabetes. Então, a gente evita aqueles rótulos que até então nós utilizávamos, né, em relação a várias doenças e agravos. E o que acontece em relação à pessoa com deficiência é que isso hoje está em fase de regulamentação, mas a Convenção da ONU, que ocorreu em 2006, ela trouxe uma abrangência maior para esse termo, né? Então, um contingente maior de pessoas hoje pode ser considerado como pessoa com deficiência, porque a deficiência, ela saiu daquela visão no corpo, porque nós tínhamos aquela concepção clássica, a pessoa tem um problema de visão, um problema de audição, um problema físico, não é? Um problema mental, então isso configurava aquelas deficiências clássicas, certo? E o que está se observando hoje é que você consegue, partindo do princípio de que o indivíduo tem alguma alteração corpórea, seja ela física, seja ela mental, ou intelectual, ou sensorial, em interação com as barreiras do ambiente, ou seja, o que esse ambiente oferece ou deixa de oferecer. Quando oferece, são facilitadores, quando deixa de oferecer, são barreiras. Esta interação é que vai levar a limitações ou restrições para que as pessoas façam coisas ou participem de coisas. Então, o conceito de deficiência, que era restrito a ter alguma alteração corpórea, ele parte disso, ou seja, o indivíduo tem que ter essa alteração corpórea, porém, ao interagir com isso tudo, ele vai ter ou não limitações e restrições. Então, vou dar um exemplo bem básico. Eu posso, por exemplo, não ter um dedo. Na concepção anterior, eu seria uma pessoa com deficiência porque eu não tenho um dedo. Mas, na concepção atual, a falta do dedo, se não me leva a limitações e restrições, ou se eu tenho facilitadores, isso me coloca em igualdade de condições com as demais pessoas, sem maiores problemas, então eu não seria colocado como uma pessoa com deficiência para usufruir de benefícios que hoje existem, né, benefícios e ações afirmativas que você dirige para esse público. E aí a gente diz o seguinte, quando você fala em benefícios e ações afirmativas, a gente pensa que muitas vezes, deve pensar que muitas vezes o cobertor é curto. Você, sem ter uma noção exata da dimensão, do universo das pessoas que precisarão, muitas vezes você vai cobrir um lado e descobrir o outro. Então, é necessário saber o seguinte, para determinadas políticas, para determinadas ações, quais serão as pessoas que terão esse direito. Então, é dentro desse processo que se está em discussão hoje. Então, a legislação avançou a partir da convenção, né? Um dos temas que nós vamos abordar hoje no evento é justamente a interação da convenção com a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, que faz a gente compreender isto. A legislação
brasileira avançou com a Lei Brasileira da Inclusão de 2015, né? E, a partir desta lei, agora existe um comitê que está discutindo o modelo de avaliação que vai ser adotado para todas estas políticas. Cristina, a gente tem aí uma precariedade até no levantamento mesmo de quem são essas pessoas, quais são as deficiências, né? Exatamente. O que a gente percebe hoje é que faltam fontes de informações sobre quem é o público-alvo dessas políticas que o Miguel acabou de falar. Por exemplo, a gente tem os dados do censo que informam que são 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência. O censo ocorreu em 2010. A Pesquisa Nacional de Saúde, que aconteceu em 2013, dá um número completamente diferente, dá um número de 13 milhões, se contrapondo aos 45 milhões do censo, é uma diferença de quase 4 vezes. O que, na verdade, isso nos revela? Assim, isso pode ser explicado pelos pesquisadores porque as perguntas que foram feitas no censo são diferentes das perguntas que são feitas na PNS. Portanto, revelam coisas diferentes. Mas, no fundamental, o que isso nos revela enquanto pesquisa é que a gente não sabe quem são as pessoas com deficiência de fato no nosso país e o que elas precisam, né? Que é isso que as nossas políticas públicas precisam dar conta de prover. Uhum. A Lei Brasileira da Inclusão é de 2015, entrou em vigor em 2016, é ontem na história isso, né? A gente tem aí milênios de exclusão com as últimas décadas avançando em direção à inclusão. Há um passivo imenso, né? Mesmo a legislação brasileira sendo considerada uma das mais modernas, a gente tem aí, na realidade, no dia a dia, muitas barreiras, né? Exatamente. Uma coisa interessante é o seguinte, quando a gente fala em barreiras, né, você precisa visualizar as barreiras já pensando nos facilitadores. E a sociedade vem fazendo isso, né? Isso independente da própria legislação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos carros com câmbio automático, originalmente esses carros foram desenvolvidos para pessoas com deficiência. E a indústria acabou incorporando isso e todas as pessoas passam a usar o câmbio automático, né? Assim como em tudo que nos cerca, hoje a ideia é você pensar em fazer um design, um desenho que seja mais inclusivo, que seja universal. Né? A ideia é o desenho universal, que todas as pessoas possam usufruir daquilo com conforto. Porque uma coisa que você falou no início é que muitas pessoas são pessoas com deficiência, muitas vezes desde que nasceram, outras adquiriram isso, mas ficou como um quadro permanente, mas às vezes as pessoas podem experimentar uma condição de pessoa com deficiência por um curto espaço de tempo, tá? E a legislação até prevê isso hoje, né? É claro que para determinados benefícios, principalmente aqueles benefícios concorrentes, aquelas pessoas que têm quadros estáveis por tempo muito mais longo, é que seriam as pessoas elegíveis para isso. Isso tudo ainda está sendo regulamentado a partir da lei e pelo trabalho desse comitê que está em desenvolvimento, né? Mas é muito interessante que a gente precisa, e hoje a sociedade já começa a enxergar nas barreiras a ponte para que você pense os facilitadores. E aí você tira o foco do indivíduo, você tira o foco do corpo daquele indivíduo como se ele fosse a pessoa culpada por estar naquela condição. E na realidade não é isso. Aquela pessoa, ela faz parte da diversidade humana. As pessoas são diferentes. Da mesma forma que alguém pode não ter uma perna, um braço ou não enxergar, o indivíduo pode ser muito alto, o indivíduo pode ser muito baixo, ele pode ser muito gordo, muito magro, que são características e são variações que existem, né? E aí o meio precisa criar as condições para oferecer o conforto para todos. E esse conforto ele precisa ser maleável, né? Então isso é uma questão importante. E a outra questão importante é a questão das barreiras atitudinais. A gente precisa preparar as pessoas para isso, né? Esta visão precisa ser incorporada por todos, porque aí fica muito mais fácil, né, avançar. Uhum. E a acessibilidade, na verdade, beneficia todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Se a gente considerar, inclusive, que estamos envelhecendo, né? A expectativa de vida das pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem aumentado, cada vez mais a gente vai ter dificuldades de caminhar, de enxergar, de ouvir,
como uma coisa natural do ser humano, do envelhecimento. Então, quanto mais a gente puder investir no nosso meio ambiente, nas nossas cidades, para que elas nos proporcionem mais conforto, né, é melhor para todo mundo. E aí a gente tem duas questões, né? O envelhecimento, estamos todos caminhando para ter algum tipo de limitação, né? E a outra é que as deficiências adquiridas têm se tornado cada vez maiores em relação às congênitas no passado, né? Então, assim, todos estão sujeitos, né, a ter alguma deficiência, mesmo que por um período, como você falou, né? A pessoa quebra uma perna, está com uma deficiência por um tempo, vai experimentar aquela situação, né? Exatamente. Porque, assim, no modelo anterior, de algumas décadas atrás, falava-se muito em integração da pessoa com deficiência. Então, você pensava muito naquela reabilitação física, né, em que o indivíduo ele era preparado ou se esforçava para que ele fosse ou adquirisse uma condição mais próxima das demais pessoas. Ou seja, a tarefa era dele. Era adaptá-lo à condição do mundo, né? Então, é assim, ele não tem condições, infelizmente. Tá? E parava por ali, era como se a responsabilidade fosse dele. E hoje muda a concepção completamente quando você fala da inclusão, porque você primeiro compreende o indivíduo na condição em que ele está, que pode ser uma condição temporária ou definitiva, pode ser uma condição definitiva, mas que experimente períodos de melhora ou piora, não importa. O que precisa é o seguinte, é aquele indivíduo. E o que o meio pode oferecer, né, em termos de facilitadores ou redução de barreiras, para que esse indivíduo possa fazer coisas ou participar de coisas, tá certo? Esta é a tônica e isso é efetivamente a inclusão. Então, na visão anterior, você olhava para as pessoas com deficiência como coitados, né? E você compensava isso. Então, vou compensar na medida do possível, porque ele tem aquela condição, coitado. Hoje você vê de uma forma completamente diferente, ou pelo menos essa é a tônica. Não que as pessoas já estejam vendo assim, porque muitas pessoas ainda estão com a concepção lá no passado. Então há necessidade de você preparar a sociedade para essa discussão. Não basta só modificar a lei. Isso precisa ser muito discutido, né? E a gente precisa rever valores. A inclusão, ela requer a participação de todos, ou seja, isto é um compromisso das pessoas, não só no discurso, é criar as condições para facilitar, para que todos possam ter acesso, não enquanto uma concessão, mas enquanto direito. Tá? As pessoas têm o direito de ir e vir, de participar, de executar as atividades todas. Cristina, passa por uma conscientização mesmo, né? O primeiro passo para mudar é que as pessoas enxerguem isso, né? Ah, com certeza. E eu acho que uma boa síntese do que o Miguel falou é que você mudou a concepção de deficiência e também a maneira de enfrentá-la. E o que é mais importante, você deixa de considerar que essa é uma responsabilidade da pessoa, né, que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de alteração corpórea, e essa responsabilidade passa a ser da sociedade. Isso é uma mudança atitudinal muito importante, muito expressiva. E a gente precisa de tempo para assimilar isso enquanto sociedade, né? É enxergar os direitos, né? Exato. Que todos temos direitos, né? Uhum. Uma questão em relação a essa do direito é que existe um ditado, um jargão dentro do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem Sim. nós, né? Uhum. Então, assim, as pessoas precisam estar representadas sempre, elas precisam ter voz sempre, elas precisam participar sempre, né? Porque toda e qualquer discussão que é feita sem as pessoas com deficiência, logicamente, está fadada a falhas, né? As pessoas precisam trazer a sua visão, perde a legitimidade. Então, isso, sem dúvida, é uma coisa que é importante, né? Ter essa concepção. Muitas vezes, isso nem sempre é fácil, né? Pode ser que para determinadas situações, para determinados eventos, para determinadas atividades, você não tenha as pessoas participando, né? Como deveriam participar. E aí o que a gente percebe é o seguinte, muitas vezes essa menor participação, ela envolve, primeiro, a questão da acessibilidade, as barreiras todas, não só arquitetônicas, mas atitudinais, tá? Mas existe uma coisa extremamente importante, que é o seguinte, quando se discute a questão não só da pessoa com deficiência, mas do idoso, né? E quando se discute participação efetiva das pessoas, leva-se em conta também as características pessoais. E as características pessoais, quer dizer, dentre as características pessoais, existe uma coisa que eu acho que é fundamental e está dentro do tema, que é o nível de instrução.
não é? Então você pode pegar, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência extrema, né? Aquilo está estabilizado, você pode não mexer nada naquele corpo, ou seja, não tem como melhorar mais. Mas se você consegue melhorar o nível de instrução, esta pessoa vai ampliando o seu universo e, em termos de atividade e participação, ela consegue interagir muito mais, inclusive para usar toda a tecnologia assistiva hoje, informatizada e tudo mais, né? Stephen Hawking, que faleceu agora há pouco, era um exemplo disso, né? Uma pessoa que faleceu aos 76 anos e que ele próprio dizia que a expectativa é que ele não vivesse tanto, né? E não só viveu tanto, como viveu produzindo e muito mais do que grande parte das pessoas, apesar de todas as limitações e restrições e de toda a dependência que ele tinha para grande parte das coisas e das questões da sua vida. Mas dentro do que ele podia fazer, do que ele se preparou para fazer, ele contribuiu demais para a sociedade e teve todo esse respeito por conta disso. Então você investir em qualificação é uma coisa fundamental, porque isso é que vai dar autonomia para os indivíduos, tá certo? E aí, logicamente, autonomia significa também lutar pelos seus direitos, né, com protagonismo, né, e não alguém lutando por ele. Ok, você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre educação inclusiva. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre educação inclusiva. Nossos convidados neste segundo bloco são os pesquisadores Cristina Rabelais e Miguel Abud, do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, o NIPS, uma parceria da FMPFase com a Fiocruz. Cristina, uma das propostas do núcleo é justamente contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Como é que é feito esse trabalho? Bom, o nosso núcleo, né, o NIPS, significa Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social. A principal objetivo, missão do núcleo é justamente você produzir informações que possam subsidiar o planejamento de políticas, com uma ênfase especial, mas não exclusivamente, na questão da inclusão social. Ele surgiu em 2015, meados de 2015, a partir de um projeto de pesquisa que foi fruto da parceria entre a Fiocruz e o Ministério do Desenvolvimento Social, que pretendia avaliar políticas públicas ou aprimorar políticas públicas dirigidas à pessoa com funcionalidade reduzida, pessoas com deficiência ou idosos. E a Faculdade de Medicina e Fase começou a prestar apoio desde o início e a partir de meados de 2015, então, nós estruturamos o núcleo, né? Bom, é isso. Os nossos principais objetivos são produzir informações. Uma das informações que a gente produziu foi justamente várias informações foram produzidas a respeito desses programas que são gerenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Esse projeto terminou em março de 2017, terminou o acordo de colaboração, os dados continuam aí, ainda tem muito potencial de análise, né? Outro exemplo de pesquisa que a gente tem desenvolvido é numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, aí a gente voltando o nosso olhar para a nossa realidade local, né? A gente tem estamos ajudando a Secretaria Municipal de Saúde a levantar o número de pessoas com deficiência existentes nas áreas de abrangência da Estratégia de Saúde da Família do município de Petrópolis. Esse projeto está em fase de sistematização dos dados. Então, daqui a uns 2 ou 3 meses, a gente já começa a ter dados para mostrar para a Secretaria Municipal e para a nossa sociedade sobre o panorama da deficiência no nosso município. É importante a gente relembrar que o nosso modelo de deficiência mudou
como o professor Miguel falou no outro bloco, e que isso foi seguido também por algumas alterações nos modelos de avaliação utilizados em políticas públicas no Brasil. E um deles foi o modelo de avaliação utilizado no BPC, Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. O BPC é um benefício que é destinado a pessoas com deficiência ou idosos em situação de extrema pobreza. Isso significa que você precisa avaliar a pobreza, o que significa considerar um corte de renda, que no caso do BPC é menos de 1/4 de salário mínimo de renda familiar per capita, o que não é uma coisa muito fácil de você medir, mas é objetiva. E uma outra coisa que se refere em especial à questão da deficiência é você avaliar a deficiência. E como no cenário internacional a própria abordagem do que é deficiência mudou, isso foi assimilado pelo modelo do BPC, que também mudou a sua maneira de avaliar a deficiência. E isso aconteceu a partir de 2009. Foi uma mudança bastante significativa e pioneira, em termos até mundiais. O Brasil foi um dos poucos países que conseguiu incorporar a mudança da abordagem da deficiência na avaliação de políticas públicas, né? na elegibilidade de pessoas a políticas públicas, como no caso do PPC. Esses dados, então, estavam lá disponíveis no MDS sem análise, né? E um dos frutos da parceria da Fiocruz com o MDS, com apoio da faculdade, foi justamente analisar esses dados. E uma das perguntas era, a mudança do modelo, né, que deixou de ser centrado apenas no corpo da pessoa e passou a considerar a interação dela com o meio ambiente, isso teve algum impacto na concessão de benefícios? Aumentou, por exemplo, a concessão de benefícios, de você considerar que as barreiras que são enfrentadas pelas pessoas e não apenas a situação biológica delas? Esse foi um dos estudos que nós realizamos e os dados revelaram que não. Que o ritmo de concessão, ele não aumentou por conta da mudança do modelo. Isso foi uma das coisas que a gente avaliou. Uma outra coisa, um outro artigo que foi apresentado nesse número, que foi lançado no ano passado, procura trabalhar um pouco melhor, eu falava ainda há pouco sobre a dificuldade da gente dispor de dados sobre deficiência. Esse artigo procura trabalhar os dados da PNS, avaliando o grau de limitação causado por deficiência e por doenças crônicas nos brasileiros de uma maneira geral. Um outro artigo fala, por exemplo, sobre as barreiras enfrentadas pelas pessoas que requerem o benefício de prestação continuada da assistência social. Esses números, né, esses resultados, eles foram aferidos a partir de análises qualitativas, entrevistas realizadas em 3 municípios brasileiros, que incluíam entrevistas realizadas com funcionários que avaliam o benefício de prestação continuada e com requerentes ao benefício de prestação continuada. Então, esse foi um terceiro artigo que foi também produzido no âmbito desse projeto. E um último que vale a pena citar é qual o papel dos profissionais, da postura dos profissionais, da forma como eles veem, por exemplo, a questão da deficiência, qual o papel que isso tem no próprio resultado da avaliação do benefício de prestação continuada. Então, só aí nós temos 4 artigos científicos que foram fruto desse projeto de pesquisa. Dentro desse projeto, né, na medida em que se tinha diferentes momentos do processo de avaliação, né, para a concessão do benefício de prestação continuada, o projeto, no âmbito do projeto, foi organizado esse banco de dados. Né? Então, esse banco de dados foi organizado e devolvido para o MDS, né? No sentido de compreender os diferentes pontos de corte que se teve com relação à evolução com o processo de avaliação. Não é? Porque, como a Cristina falou, foi pioneiro, uma avaliação já dentro da concepção
da Convenção da ONU e dentro da concepção da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, e os ajustes foram sendo feitos, porque isso foi construído, né, ao longo do processo. Então, compreender esse banco à luz desse processo evolutivo foi extremamente importante, né, e também isso, então, foi devolvido. E claro que existem outras modalidades de avaliação, isso dentro do próprio INSS é desenvolvido, por exemplo, em relação à aposentadoria de pessoa com deficiência, que isso não foi objeto do projeto, que é uma outra modalidade de avaliação, e que o comitê que está em discussão está justamente tentando aproveitar estas experiências e outras experiências também pontuais em relação à avaliação de pessoa com deficiência para buscar um modelo único. Então, esse projeto, na medida em que detalhou, né, delineou esse processo de avaliação dentro de um banco de dados e tal, eu acho que contribui muito, né? Quer dizer, certamente o MDS, dispondo desses dados, vai poder contribuir, né, com esse processo, com esse modelo que está sendo construído. Vamos falar então dessa revista que foi produzida, você é a coordenadora da revista, que traz uma contribuição inédita, que é a narração em áudio, né, de artigos científicos, inclusive com a audiodescrição de imagens, de tabelas, né? Foi um trabalho bastante desafiador e muito interessante. Na realidade, assim, a revista, ela é uma revista que existe há mais de 30 anos e é uma revista de referência na área de saúde pública, né? O que eu coordenei foi o processo de produção dos áudios dos artigos. E esses artigos que eu acabei de citar, por exemplo, foram artigos para os quais foram produzidos áudios. Na realidade, funciona da seguinte maneira: nós selecionamos, juntamente com a revista, 7 artigos para a seção temática, publicados na língua portuguesa, na versão impressa e na versão online, e em língua inglesa também, apenas na versão online. Nós queríamos um diferencial de acessibilidade, então nos propusemos a desenvolver os audiotextos desses artigos, que na verdade a gente estava falando um pouquinho no início do programa sobre, o Miguel falava dos carros com câmbio automático que surgiram a princípio para atender determinadas pessoas e depois passaram a ser de uso universal. Eu faço mal comparando, mas um paralelo, né, um pouco nesse sentido com os artigos que foram, com o formato de áudio dos artigos que foram desenvolvidos, porque na verdade o formato de áudio de artigos ele pode atender a pessoas que tenham algum tipo de deficiência visual e que desejem ouvir uma voz humana ao invés de uma voz sintetizada, porque as ferramentas digitais elas existem, mas elas também podem atender a necessidades ou preferências de outras pessoas. Você pode, por exemplo, estar a caminho da sua escola ou a caminho do seu trabalho e quer aproveitar esse tempo para ter acesso a algum conteúdo científico e pode fazer isso escutando áudio, né? Junto com essa intenção de desenvolver um formato que aumentasse o acesso à produção científica, existiu uma intenção pedagógica nesse projeto. Então, como é que isso se concretizou? Nós trabalhamos com 4 alunos selecionados aqui da nossa instituição, da Faculdade de Medicina de Petrópolis e FASE, de diferentes cursos. Foram 2 alunos de medicina, um aluno de psicologia e um aluno de administração. Nesse aspecto, a intenção do trabalho era justamente você sensibilizá-los e prepará-los para lidar com um determinado tipo de realidade que a maioria da nossa sociedade não está preparada para lidar. Uma outra coisa importante, além do número de alunos que a gente envolveu, foi o número de profissionais também. Nós trabalhamos com 5 professores e um profissional uma fonoaudióloga ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, foi um trabalho de fôlego, né? Foram 4 estudantes, 5 professores, uma profissional de fonoaudiologia. E a gente pode sintetizar as etapas para vocês. A primeira etapa foi o desenvolvimento
das audiodescrições das ilustrações contidas nos artigos. Porque Esse foi um dos desafios, na verdade. Nossa, né? Foi talvez um dos principais desafios. Porque você imagina, um artigo científico tem tabelas, tem gráficos, tem figuras. Como é que você vai fazer para transformar essa linguagem, que é uma linguagem imagética, isto é uma linguagem visual para uma linguagem oral. Você não pode escrever uma tabela em um gráfico revelando mais do que o autor gostaria de revelar. Então, isso foi um desafio bastante importante. Foi a primeira etapa. Não existia uma metodologia para isso, né? Já existia algum parâmetro? Como é que foi feito? Não existia. Nós procuramos, o que a gente encontrou foram metodologias mais relacionadas à literatura, aplicáveis à literatura, ou às artes, ou à descrição de imagens em outros campos que não o campo científico. Esse, inclusive, é um dos aspectos que tem sido trabalhado pela própria Fiocruz, de criar diretrizes para você descrever imagens complexas, que eles chamam, na área da ciência, na área da saúde. Então, isso de fato é um aprendizado, né, Fátima? Tem sido um aprendizado muito grande e esse, sem dúvida, foi o primeiro. E erros certamente ocorreram e ocorrerão. A gente vai aprendendo com os erros, né? Então, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi fazer a leitura do primeiro texto. Fizemos uma leitura piloto e submetemos essa leitura a 2 consultoras cegas para que elas fizessem as críticas. E isso foi outro aprendizado, porque é muito interessante. Qual foi o retorno delas? Olha, uma delas falou assim, essa sua leitura está muito chata, você está lendo devagar demais, não faça isso. Inclusive, nós estamos muito habituados à velocidade do leitor de voz sintetizada. Você pode ler naturalmente, pode falar mais rápido e tal. E assim, essa foi a sugestão mais interessante, né? Está muito chato isso que você está fazendo, está muito aborrecido, não consigo chegar até o final. Faça diferente. Está ligado ao que você falou, né, Miguel? Que é importante a participação das pessoas com deficiência, porque elas é que vão dizer qual é a necessidade. Você muitas vezes né? tem uma concepção completamente equivocada. E na medida em que isso foi submetido, as pessoas falam, não, pode cortar, faz uma leitura, uma descrição mais objetiva em relação a isso. Porque, claro, que se a pessoa precisar de um detalhamento maior, né, ou um nível de detalhamento muito mais aprofundado, ela pode buscar isso de alguma outra forma, inclusive com auxílio de terceiros. Mas para uma leitura de forma a lhe dar autonomia para a compreensão daquele texto, você pode fazer de uma forma mais objetiva. Então essa foi a ideia que foi passada e que a gente acabou incorporando. Isso também nos relaxou, né? Porque nós estávamos muito tensos em relação a isso, porque não bastava ser uma leitura. Então, no entanto, não, passou a ser uma leitura natural com a descrição. E, logicamente, essa descrição era feita previamente, para você não fazer no momento da leitura e não deixar passar coisas que eram relevantes. Foi uma experiência bastante interessante. Muito bacana. E aí, por exemplo, ainda nessa linha, né, o que fazer com as informações que são detalhes, né? Você está trabalhando, por exemplo, com uma tabela e embaixo da tabela você tem que dizer a fonte dos seus dados. Isso é para ler, não é para ler? Também foram aspectos, as referências bibliográficas, né, os autores que você citou para escrever aquele texto. Em áudio como são, né? Exatamente. Como você trata isso? Será que você tem obrigatoriamente que ler tudo isso para ampliar o acesso ou não? Então, isso, a validação, esse processo de validação com as consultoras foi extremamente importante para a gente, né? Bom, aí depois disso, dessa validação, partimos para a leitura. Seleção e preparação dos nossos estudantes, né? Porque você fazer leitura nem sempre é fácil, mesmo quando você é um profissional da voz, seja um jornalista, seja um professor, seja um fonoaudiólogo, né? Mas ainda mais quando você é um estudante. Então fizemos uma preparação deles e partimos para a leitura. A leitura foi outro desafio, porque nós fizemos a leitura em um ambiente não completamente adequado a fazer uma gravação, não tinha isolamento acústico, então alguns barulhos do exterior invadiam o ambiente onde a gente estava e a gente não tinha como editar.
Eram as duas coisas, a gente não tinha isolamento acústico e não tinha como editar o nosso trabalho. Então você tinha que ir do início até o final, corrigindo eventuais erros no caminho, ou então gravando tudo de novo. E cada artigo levava, em média, 1 hora para ser gravado. Mais uma informação que vale a pena dar é que os artigos na língua inglesa foram lidos por uma professora só, que era a nossa professora bilíngue. Ela não apenas traduziu as audiodescrições das ilustrações do português para o inglês, mas fez a leitura dos 7 artigos em língua inglesa. Então foi um trabalho de fôlego, foi um trabalho muito bonito, e eu acho que ele conseguiu, na medida do possível, atingir o seu objetivo, né? É importante registrar que essa gravação foi feita no Fórum Itaboraí Ciência e Cultura na Saúde, que é a unidade da Fiocruz aqui em Petrópolis, que nos cedeu gentilmente o espaço, gentilmente mesmo, porque nós fizemos assim, dia de semana à noite, fim de semana, sábado e domingo, e o espaço ficou aberto para a gente, por quanto tempo a gente precisou dele. Um outro desdobramento do trabalho do núcleo é o seminário, né? O seminário denominado Deficiência, Pobreza e Inclusão é o primeiro de uma série de eventos que a Faculdade de Medicina de Petrópolis e FASE pretendem implementar para marcar datas importantes sobre a questão da deficiência e da inclusão social. Ele tem uma programação bastante variada, e isso é muito bom, porque ele, de fato, a princípio, ele foi pensado para fazer o lançamento da revista que eu citava, né, que foi lançada em 2017. No final de 2017, em novembro de 2017. Mas ele, na verdade, ele traz, por exemplo, uma programação cultural. Então, temos, por exemplo, a apresentação de um coral com uma proposta inclusiva, abrindo o seminário. Temos também, além do lançamento da revista, uma exposição de uma artista plástica, além de todos os conteúdos acadêmicos. Uma artista plástica com deficiência visual, né? Na verdade, cega, né? Isso, a nossa artista plástica é uma pessoa cega e tem trabalhos belíssimos, belíssimos, de tapeçaria, de cerâmica, de esculturas em bronze. As peças trazidas para o seminário são são tapeçarias e escultura em bronze. A importância desse fórum de discussões? Ele tem uma importância institucional, porque ele abre uma agenda, né, de programação, de eventos relacionados à pessoa com deficiência, mas ele também tem uma importância para a nossa cidade, porque ele, na verdade, acaba sendo um fórum de aproximação entre universidade, né, instituição de ensino superior, instituições de pesquisa, a sociedade de uma maneira geral e o poder público, responsável pela implementação de políticas públicas dirigidas à pessoa com deficiência. Ok, obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer compartilhar ou rever algum episódio, já sabe. Passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre educação inclusiva. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre educação inclusiva. Nesse terceiro bloco, nossa convidada é a psicopedagoga Ana Helena Tibiriçá. Ela que é do Núcleo Pedagógico e também da Comissão de Acessibilidade da FMPFase. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Fátima. É um prazer. A acessibilidade, né, quando a gente fala assim, todo mundo pensa logo na infraestrutura, mas vai muito além disso, né? Então, desde 2015, essa comissão foi instituída justamente para poder pensar a acessibilidade na FMPFase. Então, a acessibilidade arquitetônica, eliminando as barreiras, rampas, piso tátil, placas em braille, ir muito além. Então, nós pensamos também na acessibilidade pedagógica, na atitudinal, nas comunicações e acessibilidade digital.
para todas elas, nós temos um encaminhamento. E aí, é claro que dependendo da demanda, a gente vai estar trabalhando mais intensamente cada uma delas. E a acessibilidade assistida, porque a gente também não consegue dar conta de tudo, né? Então, a assistida é quando a gente encaminha e tem uma pessoa ao lado que vai fazer esse trabalho. Isso porque também cada caso é um caso, né? Você estava até me falando, antes da gente entrar no ar, que chegou um estudante muito alto, né? É verdade, é verdade. Nós não estávamos preparados. Dentro da acessibilidade em sala de aula arquitetônica, nós dispomos das carteiras para canhoto, para destro e para sobrepeso. E quando veio a demanda do aluno, nós não tínhamos pensado, então nós adaptamos a carteira, porque estava sendo muito desconfortável assistir a aula e fazer provas, né, muito cansativo, completamente torto, porque ele é muito alto, né, mais de 1,95, quase 2 metros. Então, nós adaptamos a carteira para ele e de acordo com a demanda, a gente vai adaptando e fazendo com que o aluno se sinta à vontade e com prazer e com as mesmas condições de um aluno que não necessita de nenhuma adequação, né? Na verdade, cada caso é um caso mesmo, né? Exatamente. Por exemplo, nós temos também alunos com deficiência auditiva, então a gente se preocupa na orientação com o professor para que qualquer vídeo que ele passe na sala de aula, que tenha legenda, que às vezes isso não é uma prática, ao dar aula, que esteja sempre na frente do aluno, porque esse aluno faz leitura labial. Às vezes a prova ou trabalhos em grupo, alguma dinâmica diferente, onde o aluno tenha um lápis, que ele que está falando, porque muitas pessoas falando ao mesmo tempo, ele também não entende. Então, na hora que tem algum aluno com o lápis na mão, a gente sabe e leva o olhar, direciona para aquele aluno e assim por diante, né? Mas a acessibilidade na FMP Fase, ela vem desde o seu ingresso, desde a hora que o aluno quer fazer o seu exame, o seu vestibular. Então, lá já tem um campo onde ele vai demandar o que ele precisa para fazer uma boa prova. Ele aprovado, uma vez aprovado, o núcleo pedagógico entra em contato com esse aluno, a secretaria já sabe, porque ele já levou um diagnóstico, enfim. E aí, através dessa busca ativa do núcleo pedagógico, a gente vai tentar atender as demandas. Se for um caso, por exemplo, de déficit de atenção ou dislexia, o núcleo pedagógico já faz algumas entrevistas com ele, pega esse diagnóstico multidisciplinar com outros profissionais, ou ele já vem pronto, e entra em contato com os professores daquele período, dando orientações de dilação de tempo, às vezes uma fonte maior para a prova, fazer uma leitura, se há necessidade de um ledor, né? E então é um trabalho não só com o aluno que tem essa necessidade, mas com os funcionários e com os professores, né? É um conjunto. Se toda a comunidade acadêmica não trabalhar em prol da acessibilidade, o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, é como a gente vê essa pessoa, como a gente vai se comportar com ela e incluí-la, o trabalho não acontece. Então, o grupo, essa comissão de acessibilidade, pensa nessas questões. Um trabalho muito importante para trabalhar justamente essa visão da pessoa com deficiência sem estigma e preconceito foi a cartilha de acessibilidade, né? Onde nós falamos um pouquinho de cada deficiência, apontamos de acordo com o censo como que o Brasil está, né, com relação a cada deficiência, como que todos nós podemos trabalhar ou atender às necessidades desse deficiente. Então, através também de treinamentos, oficinas de sensibilização com todos os funcionários. Treinamento de Libras, para fazer um primeiro atendimento, uma pessoa surda que chega. Então, todos eles estão sensibilizados a trabalhar com a pessoa e fazer com que ela se sinta incluída na nossa comunidade acadêmica. Tem aí uma adaptação no currículo também, né? Porque existem aulas de Libras, inclusive para os estudantes, para os alunos, né? Sim, é verdade. As aulas de Libras são ofertadas obrigatoriamente na licenciatura de enfermagem e para todos os outros cursos ela é ofertada como uma disciplina eletiva, né? E nós ampliamos para todos os funcionários. Então, o funcionário de cada setor já está
apto a fazer um primeiro atendimento em Libras. Aí tem Libras 1, Libras 2, e a gente vai aprimorando. Os outros setores da faculdade também são envolvidos, né? Exato, a gente, como eu disse, toda a comunidade acadêmica trabalha em prol, né? Não só no ensino, mas na pesquisa e na extensão. No Anel Solidário, por exemplo, nós temos que fazer a arrecadação de 140 garrafas PET de 2 litros para tocar por uma cadeira de rodas, e essa cadeira de rodas vai para uma comunidade e é escolhida a pessoa que vai usar aquela cadeira de rodas, né? Existem outros programas na extensão, né? E na pesquisa, né? Nas pesquisas nós temos aí, a Cristina acho que falou bastante, e foi um trabalho muito gratificante fazer o áudio de um artigo e saber que a pessoa vai poder ouvir de uma forma não PDF, né, mas mais humanizada. E você participou ativamente, né, gravando desses áudios, foi né? muito gratificante, foi muito gratificante. Como a Cristina falou, foram algumas intercorrências, a preocupação com os barulhos externos, mas deu tudo certo e eu acho que ficou um trabalho belíssimo. E inédito, né? Inédito, exatamente. A convivência com pessoas com deficiência, ela, na verdade, gera resultados positivos para todo mundo, né? Para os outros estudantes que convivem e também para os funcionários, né? Com certeza. Eu acho que você trabalhar com pessoas iguais a você é muito fácil. O difícil e gratificante é você aprender com o diferente, né? Então, desde a recepção aos ingressantes, nós fazemos esse trabalho de acolhimento, seja ele qual for, né? E fazer com que, e trabalhando com os alunos, com os professores, com os funcionários, essa inclusão. Como eu disse, é desde o vestibular, nossa preocupação é desde o vestibular. Então, se a gente garante o acesso ao ensino superior, se nós trabalhamos a permanência dele aqui, porque não adianta só, né, deixá-lo entrar. Na última revista do ensino superior, nós percebemos, veio uma reportagem muito interessante sobre a inclusão, e onde ela aponta que 27% dos alunos que estão matriculados e que têm alguma deficiência vão embora. Então, há 27% de evasão. E para você ter uma ideia, do total dos alunos matriculados no Brasil, de acordo com o censo 2016, apenas 0,45% é deficiente, possui alguma deficiência. Sendo que a população em geral, né, na verdade, 24% apresentam algum tipo de deficiência, né? Quer dizer, tem um longo caminho aí, né? Nossa, isso aqui é uma pontinha da pontinha. Então, se a gente permite o acesso, permite a permanência, dá condições para que esse aluno fique na universidade, que ele aprenda, né? E que tenha integração, pronto. Aí eu fiz a inclusão, aí eu fico tranquila de dizer que a gente trabalha a inclusão na fase FMP. O desafio é a permanência e o aprendizado, né? Perfeito, porque tirar da zona de conforto aquele professor que trabalha com todos de uma forma única, né? É tirar esse conforto, é realmente fazer com que ele consiga enxergar esse aluno de uma forma muito especial e que atenda, né? Junto com as orientações do núcleo pedagógico e com a comissão, que a gente possa atender esse aluno plenamente nas suas necessidades. Nós tivemos um aluno autista e tivemos que mudar todo o currículo, toda a parte de estágio prático. Então, foi muito interessante, foi um ganho para o aluno, para os colegas, para os pares e para toda a comunidade. Ana, estamos chegando aí no final. Como é que você vê a educação inclusiva daqui para frente? Eu acho que os alunos estão chegando, né? E a gente vai ter que dar conta e ampliar esse 0,4%, que é minúsculo, né? E nós estamos trabalhando para isso, fazendo os treinamentos, sensibilizando, porque se não nos prepararmos, não vamos poder dar um bom atendimento, um atendimento de qualidade, preparando a infraestrutura, que nós estamos agora com um prédio anexo totalmente novo, com a infraestrutura totalmente adequada, né, com piso tátil, elevador em braille, sinalização. Então, eu acho que nós temos que nos preparar e nos preparar seriamente para receber o diferente e fazer com que os diferentes se sintam iguais. Eu agradeço a participação de todos os convidados desse programa e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.